Olá, aluno do curso de atualização de mototáxi. Seja bem-vindo à aula 6. Nesta aula falaremos sobre os seguintes temas: aspectos do direito civil e criminal relacionados ao trânsito, responsabilidade penal e crimes de trânsito. Sinistro de trânsito. Quando ocorre um sinistro de trânsito, a responsabilidade até segunda ordem recai sobre o condutor que causou o mesmo. Causas de sinistros: negligência, imprudência e imperícia. Negligência é o termo que designa falta de cuidado ou de atenção em uma determinada situação, tarefa ou ocorrência. Imprudência é um comportamento de precipitação, de falta de cuidados. E imperícia é falta de habilidade, aptidão, experiência para desempenhar uma atividade. Às vezes nós confundimos negligência com imprudência, né? Então, para entendermos bem o que é cada um, a negligência se baseia em algo que se espera que eu faça, como por exemplo, a manutenção do veículo. Mas eu vou lá e não faço. Tudo bem? Então eu fui negligente, eu não fiz o que se esperava de mim. Já a imprudência é algo que se espera que eu não faça, e eu vou lá e faço. Como, por exemplo, desobedecer às regras de sinalização, as regras de norma de circulação de trânsito. Muito bem. E já a imperícia está ligada aí à questão da falta de habilidade. Né? Ocorrido o crime, a responsabilização ela vai recair em duas esferas, na esfera civil e na esfera penal. Na esfera civil, a responsabilização por lei da indenização à vítima do sinistro por ela provocado. Então, quando se responsabiliza civilmente alguém, está se responsabilizando por lei a que essa pessoa indenize a vítima do sinistro por ela provocado, certo? Já a responsabilidade penal, ela é definida a partir da violação de uma conduta proibida pelo tipo penal incriminador. Pela conduta e, inclusive, na descrição do tipo penal, vem ali as suas penalidades, tá? A responsabilização civil, ela se subdivide em danos morais e danos materiais, daqui a pouco falaremos sobre isso. Então, responsabilidade civil determina as maneiras pelas quais um indivíduo pode ser considerado culpado por um dano que causou a outros e a forma como essa responsabilização será calculada. Por isso, se leva em consideração 3 fatores. Primeiro, o dano causado, tá certo? Então, tem que ser analisado esse fator. Qual foi o dano causado? Segundo, a comprovação de que esse dano foi causado pela ação do indivíduo que se quer responsabilizar. Tá? Então, esse dano que foi causado pelo indivíduo, tá certo? A ação que esse indivíduo fez, essa ação que causou esse dano, porque às vezes o dano foi causado por outra ação. Tá? E o terceiro, se de fato essa pessoa que se quer responsabilizar é o culpado. Tranquilo? Então, esses 3 fatores precisam ser considerados, tá? Para que gere a responsabilidade civil. Dano material. É uma lesão concreta que afeta o patrimônio da vítima. Assim, a perda de bens materiais deve ser indenizada, de modo que cada perda definida no ato do sinistro deva ser reparado civilmente. O culpado pela justiça será obrigado a reparar os danos causados, tais como danos ao veículo, despesas hospitalares, com medicamentos e demais tratamentos. Já o dano material tem relação com dor, aflição física, moral, vergonha, entre outras questões emocionais ocorridas em consequência do ato. É qualquer sofrimento humano que não é causado pela perda de um bem. Abrange questões relacionadas à reputação da vítima, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência e às suas afeições. Tanto os danos materiais quanto morais fazem parte da responsabilidade civil. Responsabilidade solidária. No direito civil, nem sempre somente o condutor tem um dever de responder pelos prejuízos que causou.
a empresa de transporte cujo empregado provocou o sinistro também pode ser responsabilizada com a indenização pelos danos causados. Informações importantes sobre a responsabilidade solidária. Ocorre quando o veículo que causou o dano é de propriedade da empresa de transportes e ou o condutor é empregado da transportadora. Em alguns casos, a empresa é obrigada a indenizar até a carga transportada nos casos de avarias em decorrência de sinistro. Comprovada a culpa do condutor, a empresa tem a responsabilidade civil solidária de indenizar seu cliente pelos danos causados. Por se tratar de responsabilidade solidária, as vítimas podem acionar juridicamente o condutor culpado, a empresa para a qual trabalha ou ambos. Como a empresa é vista com maior condições financeiras de indenizar a vítima, na maioria dos casos é ela parte processada, sozinha ou com seu empregado. Caso o empregado seja o culpado pelo sinistro, a empresa pode posteriormente e por meio da justiça exigir que ele lhe devolva o que lhe foi gasto em indenizações. A responsabilidade solidária pode não se efetivar quando o veículo é de propriedade do próprio condutor autônomo e que não possui a identificação da empresa. E a outra situação é se o condutor não é empregado fixo, mas alguém contratado sem exclusividade para a prestação de um determinado serviço. Ao condutor autônomo cabe a responsabilidade com danos materiais e morais causados a outras pessoas, que não sejam clientes da empresa de transporte. O direito penal tem a função de identificar as infrações penais e direcionar as respectivas penalidades. É ele que cuida das relações individuais e coletivas do respeito aos valores fundamentais da sociedade. Quando ocorre o desrespeito aos valores fundamentais afetando o interesse da sociedade, o Estado tem a obrigação-dever de acionar seus mecanismos legais para a aplicação das penalidades. As penas variam conforme o crime cometido e dependem das circunstâncias específicas do sinistro, tais como a gravidade do dano causado, entre outros fatores que serão avaliados pelo juiz que tratar o processo. Penalidades. Então, quais são as penalidades referentes aos crimes penais, no trânsito? Penas privativas de liberdade, detenção e reclusão. A detenção começa no regime semiaberto, já a reclusão, regime fechado. Penas restritivas de direitos. Nós temos a prestação pecuniária, que é a multa, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos, perda de bens e valores e limitação de fim de semana, tá? Uma interdição temporária de direitos, por exemplo, pode ser a suspensão do direito de dirigir ou a proibição de se obter a CNH, ok? Um exemplo, ou dois exemplos. Muito bem, seguimos. Multa. De quem é a responsabilidade pelo pagamento da multa? Do condutor ou do proprietário do veículo? No caso, a empresa. Essa pergunta cria mais polêmica quando a questão envolve empresa e empregado. A partir daí, sabemos que numa situação de multa, inclusive falamos com vocês sobre isso na aula de infrações e penalidades, sabemos que existem infrações que são direcionadas ao condutor do veículo, que são infrações de circulação, ao proprietário, que são infrações relacionadas ao veículo, às condições do veículo, ao pagamento de PVA e licenciamento, aos equipamentos obrigatórios de segurança, à alteração de características que não foram informadas, certo? Essas infrações são direcionadas para o proprietário. E existem infrações que são de responsabilidade solidária, Então, tanto do motorista quanto do proprietário. Tudo bem? Tranquilo? Crime de trânsito. Crime é a ação de uma conduta proibida pelo tipo penal incriminador. Já o crime de trânsito é uma infração penal que coloca em risco a vida do motorista e das demais pessoas numa via pública. Então, para a gente diferenciar bem o que é o crime de trânsito, o crime, ele é uma conduta descrita lá no Código Penal e ele tem lá as suas penalidades, tá certo?
fazer algo que é proibido pela sociedade. É uma conduta proibida, então por isso que ela está descrita lá, não pode ser feita. Se o cidadão optou em fazê-la, tem as suas consequências. Já o crime de trânsito é uma infração penal porque ocorre na via pública, nas vias terrestres. Então é uma conduta proibida também, mas ela é direcionada porque ela ao Código de Trânsito Brasileiro, porque ela ocorre na via terrestre. Por isso que ela é tratada diferenciada. E é importante dizer que os crimes de trânsito, vamos dizer assim, a pior conduta é o homicídio, né? Mas é o homicídio culposo, tá? O Código de Trânsito Brasileiro ele não prevê o homicídio doloso, nem a lesão corporal dolosa, que é quando tem a intenção. Tudo bem? Porque se ocorrer essas situações, por mais que ocorreu na via, ele não foi em decorrência de uma situação de colisão no sentido de sinistro de trânsito. Ele ocorreu numa situação que o veículo foi usado como arma. Então aí teve a intenção. Então ele sai do CTB e ele vai ser tratado pelo Código Penal. Tudo bem? Eu vou dar duas situações. Por exemplo, uma pessoa está com raiva da outra e vai lá e atira. A arma usada foi a pistola. Então, é uma conduta proibida pelo tipo penal. É um crime. Certo? Não é um crime de trânsito, é um crime. Atirou lá no outro lá e matou. Agora, imagina que ele não tem lá a pistola, mas ele pega o carro e ele quer matar a outra pessoa. E aí ele vai lá e atropela, ele espera a pessoa sair lá de um lugar lá e vai lá e atropela a pessoa. Qual que é a diferença? Nenhuma, ele só usou o carro como instrumento. Tudo bem? As duas situações ocorreram na via. Tanto a situação que a pessoa atropelou, quanto a pessoa atirou. Certo? Teve a intenção. Então, ele é tratado como crime doloso, como homicídio doloso. Tudo bem? Diferente de eu estar na via, dirigindo meu veículo, e de repente acontece um sinistro e a pessoa, em decorrência desse sinistro, ela vem a óbito. Eu não tive a intenção de matar aquela pessoa, mas a pessoa morreu, faleceu. É um crime, só que é um crime culposo. Tranquilo, pessoal? Tem que ter essa diferença. O crime culposo é visto pelo CTB, tá? Em relação à lesão corporal, mesma situação. Eu estou lá numa situação lá e aí eu dou um soco na pessoa. E aí machuca lá a pessoa. Eu tive a intenção. Então é lesão corporal dolosa. Tá? Agora, quando que é culposa? Um sinistro de trânsito e a pessoa vai lá e atropela o ciclista e o ciclista cai e quebra o braço. Lesão corporal. Só que eu tive a intenção? Não, foi em decorrência de um sinistro. Então aí é uma lesão corporal culposa. Não é dolosa, tá bom? Não teve dolo, não teve a intenção. Foi em decorrência de um sinistro. Tudo bem? Ah, professor, mas no sinistro o senhor falou que são em decorrências de imprudência, imperícia e negligência. E isso aí. Tá certo? Tranquilo? Mas mesmo assim não teve a intenção. Tá bom? Vamos lá. E existe a situação hoje em dia que chamamos de dolo eventual, que quando eu assumo o risco de cometer, esse dolo eventual também ele está sendo tratado pelo Código Penal, ele não tem previsão no CTB. Por isso que temos que entender isso para a gente não se confundir. Então, no CTB só tratamos de crimes, o quê? Culposos, tá bom? Que não teve dolo. Vamos lá então. Praticar o primeiro crime, 302, praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor. Pena: detenção de 2 a 4 anos e suspensão, proibição de se obter a permissão, habilitação para dirigir veículo automotor. Detenção de 2 a 4 anos, certo? Então, essa detenção, como nós já falamos,
ela começa no regime semiaberto, certo? Ao praticar o homicídio culposo na direção de veículo, se o agente não possui PPD ou CNH, se ele praticou a ação em faixa de pedestres ou na calçada, se ele não prestou socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do trânsito, à vítima do sinistro, e realizou a ação no exercício de sua profissão ou atividade conduzindo veículo de transporte de passageiros, olha aí vocês aí. Então aconteceu a situação, homicídio culposo, e você estava exercendo sua profissão. Você não trabalha no transporte de passageiros? Sim. O que vai acontecer? A pena é aumentada de 1/3 à metade. Aumentada, tá certo? Tranquilo? Ao praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, se o agente conduzir veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa, a pena dele muda, ela vai ser aumentada, ela passa de detenção para reclusão. Então ele vai começar em regime fechado e sai de 2 a 4 anos e vai de 5 a 8. Tá certo? Beleza? Também é um agravante. Se ele praticou o homicídio sob influência de álcool ou drogas. Vamos para o 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Então, 6 meses a 2 anos. Certo? E detenção, tá bom? Começa no regime semiaberto. Tá certo? Muito bem. Mas, se ele comete aquelas mesmas situações que nós lemos no slide anterior, sem CNH ou PPD, praticou a ação na faixa de pedestre ou na calçada, não prestou socorro podendo fazê-lo, não prestou socorro à vítima, realizou a ação exercendo o serviço profissional de transporte de passageiros, a pena também é aumentada de 1/3 à metade. E se ele cometeu a lesão corporal sob influência de álcool ou drogas psicoativas, a pena dele aumenta de detenção, vai para reclusão de 2 a 5 anos. 2 a 5. Então, era detenção de 6 meses a 2 anos, vai para reclusão de 2 a 5. Isso se ele cometeu sob influência de álcool ou drogas psicoativas. Seguindo, artigo 304. Deixar o condutor do veículo na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo indiretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Nós falamos sobre a omissão de socorro quando falamos sobre infrações de trânsito que causam a suspensão. Lembram? Suspensão do direito de dirigir. E tinha lá o artigo 176 falando sobre a questão de deixar o condutor envolvido em sinistro de trânsito aí tinha lá 6 incisos, né, que falavam sobre situações relacionadas ao prestar o primeiro socorro. Além do 176, né, 176, há o enquadramento também como crime no 304, certo? Então, se eu não prestei socorro, o que vai acontecer comigo? Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Vou responder pelo crime, né? E isso se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Um detalhe muito importante, incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros. Então não é porque um terceiro supriu a minha omissão que eu serei inocentado. Ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Então eu faço aqui uma observação no ferimentos leves. Tá certo? Então se ocorreu um sinistro de trânsito e a vítima teve ferimentos leves, não importa, é crime de trânsito, é lesão corporal, ferimentos leves. Eu tenho que dar toda a assistência, tá bom? Se eu não realizar a prestação dos primeiros socorros, vou responder por este crime aqui, tá certo? Além do crime de praticar lesão corporal, não é verdade? Que nós vimos anteriormente. Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, artigo 305. Então, fugiu da cena do crime, né, do sinistro. Pessoal, a gente tem que entender que sinistro com vítima, ele é crime. Tudo bem, ele é crime. Porque
uma vítima tem lesão corporal é crime. Então ali é uma cena do crime, eu não posso fugir. Mas aqui ele está falando que a vítima, que não tem vítima, afastar-se do condutor do veículo do local do sinistro. Independentemente se tem vítima ou não, eu não posso fugir da cena do crime. Ou melhor, da cena do sinistro, desculpa. Né? Se tiver vítima é crime, se não tiver é somente uma cena de sinistro. Eu não posso fugir, porque eu estou fugindo à responsabilidade penal civil, que nós falamos no começo dessa aula, né? Então, pessoal, sair do sinistro ali, afastar-se, crime de trânsito previsto no artigo 305, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Multa e suspensão, proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, artigo 306. Tá certo? Então, se eu for pego dirigindo veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, crime de trânsito. Se for enquadrado como crime, que é o crime que é mais de 0,33 miligramas por litro, eu serei preso em flagrante, inclusive, porque se eu sou o autor do crime, estou ali no ato do crime e sou preso em flagrante. Esse 306 aqui dá prisão em flagrante ali no ato, se eu cair, por exemplo, numa blitz e for constatado pelo etilômetro que eu ingeri bebida alcoólica em tal nível lá acima de 0,33 miligramas por litro. Vou responder. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo imposta com fundamento neste código. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão de proibição, artigo 307. Essa penalidade, esse crime, essa penalidade é imposta quando um condutor, ele já cometeu um crime, ele foi condenado pela justiça e a penalidade que ele está cumprindo é a suspensão do direito de dirigir ou a proibição de obter a PPD ou CNH. E aí ele viola isso. Aí ele vai responder por esse crime. Entenderam? Porque existe, pessoal, a suspensão do direito de dirigir, que nós falamos lá na aula de infrações e penalidades, mas essa infração, essa penalidade, suspensão do direito de dirigir, que nós ensinamos naquela aula, ela não é considerada uma penalidade em decorrência de crime. Ela era uma penalidade em decorrência de infrações de trânsito ou por pontuação. Lembram dessa aula? Muito bem. Se eu violar aquela suspensão, não é esse enquadramento aqui, 307. Esse aqui é a suspensão do direito de dirigir e a proibição em decorrência de um crime. Então quer dizer que eu já cometi um crime, fui condenado, a autoridade judicial determinou lá a penalidade que eu ficasse suspenso de dirigir um período lá, ou que eu ficasse proibido de obter a CNH por um período lá, e eu desobedeci, e aí fui pego dirigindo na via. Aí que eu vou responder pelo 307, tá bom? Não vamos confundir. 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição, demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão, proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. O 308, pessoal, é uma conduta que disputar corrida, certo? Essa conduta, inclusive, ela é prevista também lá naquelas infrações que geram a suspensão do direito de dirigir. Então, se acontecer isso, eu vou responder lá, né? Suspenso o direito de dirigir, certo? E o crime, eu tenho que responder, mas tem um detalhe muito importante. O quê? Que para eu responder pelo crime,
essa minha atitude tem que estar gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. E o que seria isso? Eu causar um sinistro, tá bom? Na realidade, na prática, sou eu estar disputando uma corrida e dessa corrida eu causar um sinistro. Aí eu vou ser enquadrado no 308. Joia? Porque ficou clara que a minha conduta gerou o sinistro. Então eu gerei essa incolumidade pública ou privada. Eu gerei a situação de risco à incolumidade pública ou privada. Aí eu consigo então enquadrar no 308. No caso anterior, se da prática do crime da corrida resultar em lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, esse condutor, ao invés da detenção de 6 meses a 3 anos, vai aumentar de reclusão de 3 a 6 anos, certo? Tudo bem? Mas tem que estar provado que estava na corrida, ocorreu sinistro e gerou lesão corporal de natureza grave. Tá bom? Tranquilo? Mas, professor, por que ele está falando aqui se o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo? Porque se o agente quis o resultado, vai ser o quê? Doloso. Não é isso? Vai ter intenção. E se ele assumiu, é o dolo eventual. Um ou outro sai do CTB e vai para o Código de Processo Penal. Vai lá para o Código Penal. Então aí ele vai ser julgado não mais pelo CTB, mas pelo Código Penal. Tudo bem? E lá a pena é muito mais pesada, certo? Por isso que ele fala aqui, né? Então que as circunstâncias do ato não demonstrou que ele quis o resultado, que é o quê? Causar lesão corporal lá no sinistro na galera. Ou ele não assumiu o risco. Mesma coisa vale também se da prática do crime resultar em homicídio culposo. Então, tanto é a lesão ou o homicídio. Também, e na mesma situação, não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Só que aqui no caso do homicídio, pena de reclusão de 5 a 10. Tá certo? No caso da lesão, 3 a 6, reclusão. E no caso do homicídio, reclusão de 5 a 10. Então, disputou corrida, causou lesão corporal, 3 a 6. Causou homicídio, 5 a 10. Ambos, reclusão. Tudo bem? São os agravantes do 308. Seguindo, dirigir veículo automotor em via pública sem a PPD ou sem a CNH, ou ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Observação cassada administrativa. O que seria isso, professor? 309, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Isso aqui, 2 observações. Primeiro, esse cassado, pessoal, é o administrativo, não é o penal. Então, é diferente daquele outro artigo que nós lemos aqui, né? Que ele foi em decorrência de um crime. Aqui não, aqui esse cassado é aquele que nós estudamos lá nas infrações e penalidades. Não tinha lá as situações de ser cassado? Não tinha? Tinha, não é? Aí se ele for cassado, se ele estiver cassado e ele for pego dirigindo, aí ele vai responder pelo 309. Mas tem um detalhe importante. Aqui ele fala também gerando perigo de dano. Então o que significa gerando perigo de dano, que nós já falamos? Se envolver no sinistro. Então não é simplesmente ele estar dirigindo o veículo com a CNH cassada, ou sem a PPD, ou sem a CNH. Ele tem que também se envolver no sinistro. Então, se envolveu no sinistro, aí chegou lá a perícia, os agentes de fiscalização. Aí observou-se que aquele condutor não tinha CNH, ou não tinha PPD, ou ele estava cassado. Aí conclui-se que, devido ao fato dele ter se envolvido no sinistro, ele gerou perigo de dano. E ele estava nessas condições aqui. Aí sim ele vai responder pelo artigo 309. Inclusive, será conduzido à delegacia, né, e preso em flagrante. Tudo bem? Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, ou com a CNH cassada, ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem por seu estado de saúde física ou mental e embriaguez não esteja em condições de conduzir com segurança o veículo.
Artigo 310. Aqui, pessoal, é um crime que não é para a pessoa que está dirigindo. Aqui é para o proprietário do veículo. E aí entra 3 verbos aqui: permitir, confiar ou entregar. Tá? Para configurar entregar, a pessoa tem que estar dentro do carro também. Então tá lá o motorista dirigindo, o motorista está nessas condições aqui, ou embriagado, ou com a CNH suspensa, ou com a CNH cassada, ou não tem habilitação. São 4 situações. Então tá lá a pessoa dirigindo nessas 4 situações, ou uma delas, e o dono do carro está do lado, sentado ali no passageiro. E aí na hora ali da abordagem, se identifica esse dono do veículo. Aí ele vai ser enquadrado como entregar. Tudo bem? O que vai acontecer com o proprietário? Vai ser preso em flagrante, porque ele não está na cena do crime. Isso aqui não é um crime. Então ele vai ser conduzido à delegacia. Tá? E a diferença do permitir e confiar? Confiar é quando eu pego e falo para a pessoa assim, eu sou o proprietário, e eu falo para a pessoa assim, olha, pega o meu carro e faz isso. E aí eu dei a chave para ele, eu confiei, tá certo? E o permitir? O permitir é aquela situação, né, de que a chave estava lá dando bobeira, o proprietário nem sabia, alguém foi lá e pegou a chave e usou o carro. Ah, mas o proprietário não sabia, problema do proprietário. Porque ele permitiu, ele deixou a chave dando mole. Acontecia muito caso assim, né, do filho pegar o carro, fazer coisa errada, e aí, sem habilitação, ou embriagado, né? Aí quando chegava na casa lá, a mãe virava e falava assim, eu não sabia, esse meu filho é terrível. Esse tipo de coisa. A mãe vai responder também. Tudo bem? Tranquilo? Tá certo? Seguindo. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação, concentração de pessoas gerando perigo de dano. Novamente aqui o termo gerando perigo de dano. Então é uma situação na qual ocorreu um sinistro, não é verdade? Nesses locais. E foi confirmado que a pessoa que estava dirigindo, conduzindo, estava acima da velocidade ou estava com uma velocidade incompatível. Ah, professor, precisa radar para comprovar essa velocidade? Não, não precisa. Tudo bem? 311. E por fim, 312, inovar artificiosamente em caso de sinistro automobilístico com vítima na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Aqui no caso, como nós estamos falando sobre crimes, né? Aconteceu um sinistro, tem vítima. E aí, porque ele está falando aqui, ó, sinistro com vítima, e aí a pessoa vai lá e muda a cena do crime para enganar a autoridade da perícia, tudo bem? O inquérito policial, e aí é descoberto que ela mudou a cena do crime. Aí vai responder pelo artigo 312. Fechamos as descrições dos crimes de trânsito, certo? Tranquilo? Então, nessa aula é uma aula muito importante, né? Nós falamos aí sobre as responsabilidades, responsabilidade solidária, responsabilidade penal, responsabilidade civil, que se divide em dano moral e dano material. Falamos das consequências do sinistro, das causas do sinistro, negligência, imprudência e imperícia. E fechamos com os crimes de trânsito. Tranquilo? Tudo bem? É uma pincelada sobre esses assuntos. Muitos dos assuntos de hoje são complementos da aula de infração e penalidade que nós já tivemos, né? Então, é uma sequência lógica do que nós estamos estudando aí, inclusive infrações e penalidades, foi a aula anterior a esta. Pessoal, um grande abraço e até a próxima aula.